Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Muita gente me pergunta, Ana, na prática, o que os protozoários me indicam e como que eu posso utilizar os resultados dessa análise no meu dia a dia para operar minha ETE melhor? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudinho sobre isso. Antes de começar, eu vou te pedir um favor. Vocês sabem que a gente da área de tratamento de esgoto sofre, com falta de informações, então esse vídeo, assim como muitos outros, pode ajudar alguém aí, algum colega seu que nesse momento esteja passando por algum problema no sistema de luz ativados dele. Então vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? E não se esqueça também de, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever e clicar aqui no sininho, porque aí toda vez que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai receber de primeira a notificação. Então vamos lá. Eu coloquei aqui nessa tabelinha os principais protozoários e metazoários que podem aparecer no nosso sistema de lodos ativados. E claro que não adianta aparecer um indivíduo daquela espécie que vai indicar uma coisa ou outra, tá? Na verdade, o que a gente sempre tem que observar é a predominância. Então, por isso é importante, quando você estiver fazendo a sua análise no microscópio, olhar com muita atenção a quantidade de cada um. Quantos estão presentes, mas a variedade deles, a quantidade de cada um. É isso que no final vai nos levar a ter uma conclusão. Bom, antes de mais nada, é lógico, o microscópio é muito importante nessa avaliação, então eu tenho um vídeo aqui no nosso canal falando sobre como que você escolhe o microscópio, tá? A Carol vai deixar aqui um link. Mas então, passou dessa fase, você já sabe qual é o microscópio, você já está analisando. Vamos aos fatos. Eu também já estou partindo do princípio que você sabe identificar as espécies, ok? Então aqui eu vou mostrar como que interpreta os resultados depois que você faz a avaliação. Lembrando novamente que a gente, para fazer uma análise microbiológica como essa, não tem nada demais, é uma lâmina de vidro normal, de microscópio, com a lamínula, não precisa de câmera de Neubauer, nada disso. O que eu vou falar aqui para vocês também é o seguinte: eu já testei diferentes metodologias desse tipo de avaliação. E o que eu cheguei à conclusão é de que no final elas são muito parecidas. O que vai acontecer, diferença de uma metodologia para outra, é a demora no ensaio. Então eu acho o seguinte, eu não estou falando aqui para técnicos de laboratório, tá? Eu estou falando aqui para pessoas que estão lá no campo de batalha, que estão lá na ETE e às vezes não tem muito tempo. Então eu sempre aconselho o seguinte: a gente vai fazer uma avaliação muito rápida. É você olhar no microscópio, correr toda a sua amostra na lâmina e daquela quantidade ali, quanto você tem. Não precisa ficar se preocupando quantos indivíduos tem por ml, não é nada disso, tá? Então eu costumo sempre dizer o seguinte: ponha uma contagem máxima. Aqui na AquaExpert a gente sempre conta até no máximo 30 organismos. Não tem certo, não tem errado, tá? É que depois de 30 a gente sabe que a abundância é alta demais, ok? E aí a gente começa então a fazer a nossa quantificação. Tô lá na minha amostrinha, então só para representar aqui a nossa lâmina com a lamínula, a amostra está aqui dentro e os protozoários estão correndo aí pela sua amostra. Então você vai fazer esses movimentos de zigue-zague, para lá e para cá, etc e tal. E aí você foi lá e viu uma ameba. Então você vai anotar aqui que você viu uma ameba. Depois você correu mais, você viu 3 flagelados. Anota na sua planilhinha, 3 flagelados. Aí correu mais um pouquinho, viu um rotífero. Anota que você viu 1. Depois você correu um pouquinho mais a lâmina e viu mais 10 flagelados. Anota os 10 flagelados. É isso que a gente tem que fazer observando a lâmina inteirinha. Beleza, acabou a análise, acabou a lâmina, você viu a amostra inteirinha. E aí no final você viu o seguinte: eu contei, vou levar em consideração aqui que a minha quantidade mínima é 1 e a minha quantidade máxima é de 5 protozoários, tá? Então vamos supor aqui que ao final da minha análise eu vi 5 amebas,
vi 5 flagelados e vi 4 ciliados livre-natantes e não vi mais nada, tá? Em algumas ocasiões, você saber a atividade do organismo ou a espécie é muito importante. Então vamos, nesse exemplo aqui, dizer que existem várias espécies de ciliados livre-natantes, que são aqueles protozoários, né, que nadam através dos cílios entre os flocos, porque nós também temos os andarilhos que nadam, na verdade eles andam em cima do floco, e temos os carnívoros que também são livre-natantes, mas tem um pescocinho alongado, então tem diferença entre eles. E tem uma espécie de ciliado livre-natante que é muito pequenininha, que é a uronema. Então vamos supor que aqui no final nós encontramos então 14 organismos, e desse total a grande maioria são amebas, flagelados e ciliados livre-natantes. Então eu tenho pouca variedade em relação a tudo que eu posso encontrar na minha amostra e predomínio desses três carinhas aqui. Vamos lá. O que indica se eu tenho uma concentração muito alta de ameba e flagelados? Esses organismos, eles gostam de um ambiente com um lodo mais jovem. Então, por exemplo, se você está no startup, você está na fase de startup do seu lodo ativado, normal você encontrar um predomínio de ameba e flagelado. Agora, não, você não está na fase de startup, né? Sua estação já está rodando há muito tempo e você atualmente fez uma amostragem agora e você viu essa situação. Então, as indicações aqui são ou a idade do lodo está muito baixa, ou você está com excesso de carga orgânica. Normalmente não é nem tanto o excesso, tá, gente? É uma variação muito intensa de carga orgânica, porque esses organismos, eles são mais resistentes, então eles aguentam mais esses choques, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo aí na sua planta, seu oxigênio pode estar muito baixo. E aí eles também suportam mais esse tipo de ambiente. E um outro indicativo é da presença de substâncias tóxicas vindas do seu efluente. Por isso que é tão importante a gente ter um histórico de dados, né? Se na semana anterior você fez a análise e você identificou uma variedade muito grande e agora está predominando amebas e flagelados, é um forte indicativo de que você teve um problema com entrada de substâncias tóxicas vindas do seu afluente. E aí essas substâncias tóxicas matam todos os outros organismos e ficam só os mais resistentes, que no nosso caso aqui são as amebas e os flagelados. E agora vamos para um segundo exemplo, onde, né, nesse exemplo anterior aqui eu tinha 14 no total, então lembra desse número, tá? Porque vai ser importante para a gente comparar com o próximo resultado. Nesse próximo resultado aqui, eu não encontrei nenhuma ameba, encontrei uma quantidade baixinha de flagelados, não encontrei ciliados livre-natantes, mas eu encontrei bastante andarilhos, bastante carnívoros, alguns ciliados fixos e, por exemplo, encontrei bastante rotíferos, 5. Então, no meu total eu tenho 16, né? 5, 7, 10, 14, 16, isso mesmo. Beleza. É uma quantidade, né, no final, muito semelhante da amostra anterior. Porém, os personagens mudaram. Eu continuo tendo flagelado, mas é que eles não estão predominando, nota a diferença? Então, você já não vai chegar aqui e vai falar, ai, nossa, meu lodo tá jovem, tô com muita variação de carga orgânica, tô com toxicidade. Não, porque ele não está predominando. Quem está predominando aqui é basicamente os rotíferos, em segundo lugar, os andarilhos e os carnívoros. O que esses organismos indicam? O rotífero, ele gosta de uma carga orgânica mais baixa e uma idade do lodo mais alta, assim como o andarilho e o carnívoro. Então, isso significa que a sua planta deve estar com uma qualidade do afluente bem estável, onde você tende a ter uma idade do lodo mais alta, o que não significa que é ruim, né? Às vezes a sua planta foi projetada para ter uma idade do lodo mais alta e a presença desses organismos indica que está ok.
A carga orgânica está estável, então você tem uma bastante variedade, né? E costuma-se também, em sistemas que tem que ter remoção de amônia, remoção de nitrogênio, quando você encontra esse parzinho assim, em grande quantidade, andarilho e rotífero, é um bom indicador de que você está tendo uma nitrificação adequada na sua estação. Agora, lembra que eu falei que é importante em alguns casos você anotar aqui a atividade dos organismos? Aconteceu comigo, por exemplo, essa semana, de eu ter analisado uma amostra e ela tinha bastante rotífero, porém eles não estavam ativos, eles estavam na forma de cistos. Então a gente anota aqui na planilhinha, olha, eu vi bastante rotífero, mas estavam todos em forma de cistos. Eu tenho um vídeo aqui também no canal que eu explico o que são os cistos, tá? Mas é uma proteção que os protozoários e as bactérias têm quando tem uma ameaça no meio, né? Uma coisa que está estressando o organismo. Então, às vezes ele não morre e aí ele acaba se encistando. E no caso do rotífero, como ele é muito grande, os cistos dele são bem nítidos no microscópio. Então, a presença de predomínio de rotíferos com cistos é um grande indicador, por exemplo, de que entrou algum efluente muito tóxico recentemente. Assim como os ciliados fixos. O normal deles é igual tá aqui no vídeo que a Carol vai colocar. Tá vendo aí, ó? Ele tem o pedúnculo, os cílios em cima se mexendo a todo vapor. Mas às vezes ele se solta desse pedúnculozinho aí, sai nadando no meio, e isso é um forte indicador de também compostos tóxicos. Então é sempre bom lá, né? Por exemplo, aqui nesse... É só um exemplo, né? Você pode colocar aqui, olha só, tá sem pedúnculo. Ou então você viu uma espécie, o predomínio de uma espécie de ciliados fixos coloniais, que indica que a qualidade do afluente está melhor ainda. Tá? Então é assim que a gente utiliza a análise dos protozoários. Você tem que ter uma tabelinha, né? Uma planilha onde você anota todas as informações. Isso é importante para você não perder os dados, né? Ao longo do tempo. Não precisa fazer análise todos os dias, pode fazer uma vez por semana, já é suficiente. É bom você também ter algo como uma chave de identificação, mas nada mais é do que todas as informações principais de como você identifica o protozoário, o que ele indica, num só documento, vamos dizer assim, de forma que você não tenha que ficar indo buscar isso em algum livro, tá ali na mão, rapidinho, e aí você já pode escrever numa observação ali para a equipe, né? Então, ó, sei lá, predominou ciliados carnívoros, indica condições favoráveis, lodo tendendo a estar mais alto, ambiente de estabilização, carga orgânica que está sendo bem reduzida, né? Como que eu identifico ele? Aqui, ó, ele tem cílios e nada entre os flocos, mas o destaque dele é justamente esse pescocinho, enfim. Tem como você... Ou então você mesmo pode criar o seu próprio procedimento, né? O importante aqui é que você consiga, ao final de uma análise, ter resultados que te ajudem a melhorar a sua operação, que te indiquem se você está na hora de descartar mais lodo, que indica se entrou um efluente muito tóxico. Porque, por exemplo, se entrou um efluente muito tóxico e você fez a análise, você viu isso muito rápido, dá tempo, por exemplo, de desviar esse afluente para um tanque de emergência, não deixando acontecer algo pior dentro do seu lodo ativado. Ou seja, são coisas que te permitem trabalhar de forma preventiva e com respostas mais rápidas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixa aqui sua pergunta pra gente. E me conta aí, como é que você faz no seu dia a dia? Você que opera sistemas de lodos ativados ou outra modalidade, né? Sei lá, MBBR, MBR. Como que você monitora o seu lodo biológico? Você já faz essa análise com uma certa frequência? Me fala aí como é que está sendo a sua experiência e compartilhei com todos os nossos amigos. E se você gostou, não deixe de compartilhar, de curtir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!